Ame o Senhor neste dia. Estás assentado no trono, coberto de glória, honra e poder, Jesus. Só tu és adorado, só tu és exaltado, só tu és digno de toda adoração. Um dia de cada vez, caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 196 da nossa jornada, dia 15 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Josué 22, Atos 2, Jeremias 11 e Mateus capítulo 25. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué capítulo 22. Aqui se encerra um ciclo. As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés haviam recebido sua herança do outro lado do Jordão, muitos anos antes. Vimos lá em Números 32. Mas eles fizeram lá também uma promessa: não descansariam enquanto todos os seus irmãos também não recebessem a terra prometida. Agora, depois de anos de guerra, Josué reconhece publicamente a fidelidade deles. Escolheram permanecer ao lado dos irmãos até que toda a nação experimentasse o descanso prometido por Deus. Antes de enviá-los de volta, Josué lhes deixa uma última exortação, que resume praticamente toda a vida com Deus. Amem o Senhor, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e toda a alma. A terra podia mudar, a distância aumentar, mas o relacionamento com Deus jamais poderia diminuir. Essa continua sendo a maior preocupação do Senhor conosco também. Mais importante do que onde moramos, trabalhamos ou servirmos é permanecermos apaixonados por Ele. A obediência nunca foi apenas cumprir regras, ela nasce do amor. Você vai ver na sua leitura que essas tribos constroem um altar às margens do Jordão. E o restante de Israel, que havia passado o Jordão, entende que eles estavam levantando um altar paralelo ao de Deus, algo que era proibido pela lei. Então toda a nação se prepara para guerrear com estes irmãos. Mas antes de atacar, eles enviam Finéias para conversar. Quantos conflitos poderiam ser evitados se antes de julgarmos as intenções das pessoas, escolhêssemos ouvi-las? Então vem a explicação. O altar não era para sacrifícios ou algo paralelo a Deus, mas servia como um testemunho. Era um memorial para que as futuras gerações nunca pensassem que aquelas tribos, antes do Jordão, estavam separados do Deus de Israel. O altar dizia: o Jordão nos separa geograficamente, mas não espiritualmente. Quando ouvem essa explicação, reconhecem a sinceridade. E a guerra termina antes mesmo de começar, porque houve diálogo. O povo de Deus deve zelar pela santidade, sim, mas também aprender a ouvir antes de condenar. A verdade sempre produz unidade. E quando Cristo está no centro, até aquilo que parece motivo de separação pode se tornar um testemunho da fidelidade de Deus. Partindo agora para Atos, capítulo 2. O capítulo começa no dia de Pentecostes, uma das grandes festas judaicas,
quando Jerusalém estava cheia de pessoas vindas de diversas nações. Enquanto os discípulos permaneciam reunidos, perseverando em oração, esperando a promessa do Pai, o céu invade a terra. O som de um vento impetuoso enche a casa, línguas como que de fogo repousam sobre cada um deles, e a Bíblia diz que todos ficam cheios do Espírito Santo. Não foi uma experiência produzida pelos homens, foi uma iniciativa do próprio Deus. O Espírito Santo prometido durante todo o Antigo Testamento e anunciado por Jesus, finalmente passa a habitar permanentemente na igreja. A partir daqui, toda a história muda. A multidão fica perplexa, porque cada pessoa ouve em sua própria língua eles orarem. Alguns se maravilham, outros zombam. Então Pedro, aquele mesmo discípulo que havia negado Jesus semanas antes, agora cheio do Espírito, declara: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O Espírito Santo não foi enviado apenas para produzir experiências extraordinárias, mas para formar uma igreja cheia da presença, do caráter e do poder de Cristo. Pedro era outro homem cheio do Espírito Santo. Pedro anuncia o centro do Evangelho para eles então. Jesus foi crucificado, ressuscitou, foi exaltado à direita do Pai, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou sobre a igreja. O Espírito Santo sempre aponta para Cristo. Seu ministério nunca é exaltar pessoas, mas glorificar Jesus. Quando a multidão pergunta: o que faremos? Pedro então responde: arrependam-se e se batizem e creiam em Cristo. E então declara uma das promessas mais lindas da Escritura. E isso vale para mim e para você. Ele diz: a promessa é para vocês, para os seus filhos e todos os que ainda estão longe, para quantos o Senhor chamar. Ele alcança a nossa geração. E o capítulo termina mostrando como vive uma igreja cheia do Espírito. Perseveram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia temor, generosidade, unidade, simplicidade, muita alegria e um crescimento constante. O maior milagre não foram apenas as línguas de fogo, mas uma comunidade transformada. E esse convite é para nós também. Você pode orar isso comigo? Espírito Santo, nós queremos te conhecer de verdade, não apenas seus dons, mas conhecer a tua presença. Nos ensine a ouvir a tua voz, a amar Jesus profundamente e a viver como essa igreja viveu, dependendo de ti todos os dias. Partindo agora para Jeremias, capítulo 11. Volta ao coração da aliança feita por Deus com Israel lá na saída do Egito. O Senhor havia sido claro: deem ouvidos à minha voz, e vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus tirou o povo do Egito, conduziu para a terra que mana leite e mel, enviou seus profetas para lembrá-los do caminho, mas eles endureceram o coração, recusaram-se a ouvir e voltaram aos pecados cometidos, os seus antepassados. Judá possuía tantos ídolos quanto cidades, e tantos altares a Baal quanto ruas em Jerusalém. Na hora da calamidade, eles clamariam aos deuses que haviam escolhido, mas esses deuses não poderiam salvá-los. Isso revela a crueldade da idolatria. Ela promete segurança, prazer, controle, mas abandona seus adoradores quando mais precisam. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração se torna um Senhor que exige muito e não consegue salvar. Precisamos examinar onde temos buscado identidade, proteção e satisfação. O fato é que só o Senhor permanece quando tudo mais cai. A situação se agravou tanto que Deus ordenou a Jeremias que não intercedesse mais pelo povo. Eles haviam rejeitado repetidamente todas as oportunidades de arrependimento, sem mudança de coração. Continuavam indo à casa do Senhor, apresentando ofertas, fazendo votos, mas tinham a aliança quebrada. Sabe, a gente pode cantar, ofertar, jejuar e ainda assim resistir à voz do Espírito. Deus não procura uma aparência de devoção, mas um coração rendido.
No fim, Jeremias descobre que os próprios homens da sua cidade natal planejavam matá-lo para silenciar a sua mensagem. Mas o Senhor revelou o plano e mostrou que Jeremias não estava sozinho. Nem sempre a obediência nos torna populares. Às vezes a resistência virá das pessoas mais próximas. Ainda assim, quem foi chamado por Deus não precisa viver tentando se defender. Pode confiar a sua causa àquele que conhece e prova o mais íntimo do coração. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 25. Continua o ensino de Jesus sobre sua volta e mostra 3 marcas de quem está preparado: vigilância, fidelidade e amor prático. Na parábola das 10 virgens, todas aguardavam o noivo, todas possuíam lamparinas e todas tiveram sono durante a demora. A diferença não estava em dormir ou permanecer acordada, mas em ter ou não reserva de óleo. As prudentes estavam preparadas para uma espera maior do que imaginavam. As insensatas dependiam apenas do entusiasmo inicial. Quando o noivo chegou, já não havia tempo de construir uma vida que deveria ter sido cultivada antes. Não podemos viver da presença de Deus experimentada por outras pessoas. Cada um precisa desenvolver a sua própria intimidade, sua própria obediência e perseverança. A parábola dos talentos mostra que Deus não nos compara com quem recebeu mais. Ele observa o que fizemos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Ele diz que o terceiro servo, por medo, enterrou seu talento, construiu uma imagem distorcida do Senhor. Seu problema não foi ter recebido pouco, mas não ter feito nada. Medo, insegurança e comparação não podem se transformar em desculpas para enterrarmos dons, oportunidades, recursos e até chamados. A última cena do capítulo apresenta o Filho do Homem assentado em seu trono, separando as nações como um pastor separa as ovelhas dos bodes. O capítulo inteiro nos pergunta: como estamos esperando o noivo? Estamos cultivando óleo ou apenas carregando uma lamparina bonita? Estamos fazendo frutificar o que Deus nos confiou ou enterrando por medo? Estamos reconhecendo Jesus nas pessoas vulneráveis que cruzam o nosso caminho? Estar preparado para a volta de Cristo não é tentar descobrir uma data, é viver hoje com fidelidade, é manter hoje a chama acesa, trabalhar enquanto o Senhor não volta e amar hoje de forma concreta. Vigiar é viver de tal modo que quando Ele chegar, nos encontre fazendo exatamente aquilo que nos confiou. Querido Deus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor fala conosco e o Senhor tem gritado aos nossos corações. Que o Senhor nos prepare e nos ajude para este grande dia. Eu oro para que cada pessoa aqui seja selada pelo Teu Espírito Santo. Sejam pessoas cheias do Espírito Santo, preparadas para este grande dia. Noivas, virgens que aguardam um noivo com óleo, que possuem óleo, que mesmo se o sono vier, quando o Senhor chegar, elas terão óleo suficiente para o encontro contigo. Senhor, guarde-nos neste dia, nos prepare para tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 197 da nossa leitura.